Palavra de Deus para o seu coração. Bem, para você que já vem ligado na 93 FM, é muito bom saber que você permanece, continua aqui conosco. Você que está sintonizando agora, seja bem-vindo. Estamos em mais um culto doméstico aqui pela 93 FM. Temos aqui, conforme nós já dissemos, pastor Venilton Gonçalves, da Igreja Apostólica Graça em Unidade, ali em Anchieta, mas hoje desceu a serra, não foi, pastor? É isso aí, morando lá em Teresópolis, pastoreando em Anchieta. Gilberto Ribeiro, graça e paz, que alegria, que satisfação estar aqui. Você, ouvinte da 93 FM, feliz da vida, com certeza no nosso culto doméstico. Deus tem uma palavra para o seu coração. Daqui a pouco nós estaremos ministrando ao seu coração, mas Gilberto, eu me alegro muito em Deus de poder estar aqui. Agradeço a todos da 93 essa linda e rica oportunidade de estar aqui no nosso culto doméstico. Amém, amém, é verdade. Olha, a gente sempre faz questão de dizer isso, o culto não é gravado, tá? A gente sabe que o culto gravado, as palavras, as mensagens não voltam vazias, mas você saber que o pastor está aqui dentro do estúdio, que saiu do seu conforto, da sua casa, percorre uma distância como essa, né? Petrópolis, no caso, Teresópolis até o Rio de Janeiro, é chão, gente, é chão, mas é para abençoar você. Ele sabe o depósito que tem e sabe o quanto pode ser bênção na tua vida. Então, abra o seu coração, abra os braços, ouça a voz de Deus nessa noite, porque eu tenho certeza que algo pode realmente acontecer e mudar na tua vida, viu? Quero te convidar a deixar teu pedido de oração aqui conosco. Você pode fazer pelo telefone, já vou pegar aqui o aparelho para atender assim que a gente fechar o microfone. Você pode deixar pelo Facebook, já tem a postagem lá, você vai encontrar um mural com a foto do pastor que está aqui conosco. Se você puder acompanhar, deixa ali o teu pedido de oração para que juntos a gente esteja aqui orando no final do culto doméstico desta noite. Você já pode ir pegando sua Bíblia, abrindo no texto de Números, capítulo 12, versículos 10 a 16. Enquanto você vai lendo, você vai meditando no texto, a gente vai liberando uma canção, Um Milagre, o nome da canção, com 4 por 1. Já o pastor retorna com a leitura do texto e com a ministração desta noite. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração.
Louvado seja o nome do Senhor. É chegado o momento em que nós vamos ler a palavra de Deus e Deus vai falar com você neste momento. Livro de Números, no capítulo 12, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Depois, Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Que Deus confirme a leitura da sua palavra em nossos corações. Antes de nós darmos uma ênfase maior a partir do versículo de número 10, é preciso nós traçarmos algumas linhas preliminares desse texto. O capítulo 12, da qual nós estamos lendo do 10 ao 16, ele trata de uma murmuração que aconteceu contra Moisés. E essa murmuração, ela veio por parte de seus irmãos, Miriam e Arão. E diz o início desse capítulo 12, porque nós começamos a leitura a partir do versículo 10, diz o início do capítulo 12, que Miriam e Arão, elas começaram a falar, elas começaram a murmurar, né? Vamos logo no popular, contra Moisés, que não só era o líder daquele rebanho, como era o homem que Deus tinha dado a responsabilidade de conduzir aquele povo, inclusive os seus 2 irmãos, mesmo Miriam sendo a mais velha. E Deus, ele trata em sua palavra, ele trata seriamente com este assunto de murmuração e com este assunto de rebelião. Isto é uma coisa que parece, né, que hoje se tornou tão comum, porque as pessoas, alunos enfrentam professores, as pessoas afrontam as autoridades, mas na Bíblia, este assunto, isso é uma preliminar, tá? Para que cheguemos lá no assunto de Miriam. Na Bíblia, Deus trata esse assunto de rebelião, de murmuração. Deus trata seriamente esse assunto. E por isso, pode parecer que Deus foi muito duro, mas eu quero que você entenda que Moisés, ele havia tomado uma mulher cuxita ou cusita, como alguns dizem, uma mulher etíope. E os irmãos, Miriam e Arão, se acharam no direito de falar contra Moisés. E diz o texto, do versículo 3, que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Não havia homem mais manso na terra do que Moisés. Ou seja, Moisés era um homem de paz, um homem de Deus e o líder que Deus havia levantado sobre aquele povo. Inclusive, está muito claro lá em 2 Crônicas 20:20, creia no Senhor e você estará seguro. Creia nos seus profetas e você irá prosperar. Então a nossa prosperidade, ela passa pela obediência aos profetas que Deus levantou.
E Moisés, além de ser o líder, era o profeta daquele rebanho, independente de Miriam ser a irmã mais velha. E eles então começaram a falar, começaram a murmurar pelas costas, né? E Deus ouviu. E aí a surpresa vem quando o Senhor convoca que eles saiam da tenda. Versículo 4: vós 3 saí da tenda. E eu estava meditando nesse texto aqui, Gilberto Ribeiro, uma coisa muito interessante, que Deus falou assim: olha, se há profeta, lá no versículo 6, se há profeta entre vós, ou se há profeta no meio do povo, eu, Senhor, falo com ele, ou me faço conhecer com ele através de sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés. Eu falo com ele boca a boca, porque ele é fiel na minha casa. Notem que Deus está respaldando o seu líder. E uma coisa que nós nunca devemos nos esquecer: Deus sempre irá respaldar o líder que ele levantou. Vou repetir: Deus sempre irá respaldar o líder que ele levantou e separou. E essas coisas são decisão de Deus. Então, por isso que eu estou dando essa preliminar, antes de nós entrarmos aqui no versículo 10 propriamente. Então, Deus aqui: olha, se há entre vós profeta, entre vós, no meio do povo, no meio da congregação, eu falo com eles em sonho ou falo com eles em visão. Mas não é assim com Moisés. Olha que coisa. Olha eu falo que esse versículo aqui tem a ver com crédito profético. Não é assim com Moisés. Eu falo com ele boca a boca. Ele vê a minha forma. Como vocês não temeram falar contra Moisés? Então, assim, eu mesmo no meu coração, apesar de já ter tanto tempo no ministério, mais de 30 anos, essa passagem é uma passagem que sempre gera muito temor no meu coração, porque em qualquer lugar que eu estiver, que um homem de Deus estiver pregando, ele pode ser um diácono, pode ser um obreiro, mas eu vou estar ali sentado e anotando o que ele está falando. Por quê? Porque naquele momento ali ele está sendo a boca de Deus para a minha vida. Então não é a questão do título ou do cargo, ou de Miriam ser a irmã mais velha, e porque é a irmã mais velha se sentiu no direito de falar contra Moisés. E o juízo foi pesado contra Miriam. O juízo foi muito pesado. Diz o texto que Miriam ficou leprosa. Mas pastor Venilton, que coisa! Aí nessa hora nós queremos questionar Deus, né? Mas só porque Miriam falou contra Moisés, ela ficou leprosa, ela ficou branca como a neve. Olha, lá no profeta Samuel está muito claro. Nós precisamos aprender isso em definitivo. Lá no profeta Samuel está muito claro que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a oferta. Tem gente que acha que ofertar é mais importante que obedecer. Não é não. O atender é melhor que a oferta, que é gordura de carneiros. E a rebelião, 1 Samuel 15, 23, olha aqui: a rebelião aos olhos de Deus é pior do que pecado de feitiçaria. Então Deus olha, por isso que Satanás, que era Lúcifer, né? Ele não é Lúcifer, ele é o filho da alva, o filho da luz, mas hoje ele não é mais Lúcifer. Mas por quê? Porque ele quis ser maior do que Deus, porque ele se rebelou contra Deus, porque ele deixou que o orgulho tomasse conta do coração dele. E foi exatamente isso aqui que começou a acontecer com Miriam e com Arão. Mas felizmente Arão, ele entendeu que ele foi louco. Felizmente, quando ele percebeu que o juízo já estava caindo por cima de Miriam, ele disse assim: por favor, Senhor, versículo 11 agora, já dentro do texto: loucamente nós procedemos e pecamos. Então, imediatamente, Arão, ele reconheceu de que não deveria ter falado contra Moisés, que ele e Miriam procederam loucamente, e ele então, que era também o intercessor, ele intercede por Miriam. E aí, naquele momento, está aqui no versículo 13, eu vou ler: Moisés clamou ao Senhor, dizendo a Deus: ó Deus, rogo-te que a cures. Veja a importância da intercessão.
Então, porque Moisés intercedeu? Porque o versículo 3, que nós já lemos, diz que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a face da terra. E ele não deixou o coração dele se contaminar com essas coisas. E talvez eu esteja falando aqui nesta noite, nós estamos aqui, conforme o Gilberto falou, estamos aqui ao vivo, né? Antes de começarmos a pregar, estávamos aqui orando, pedindo a Deus que pudéssemos ser boca de Deus para a sua vida. Viemos lá de Teresópolis, pastoreamos ali em Anchieta, chegamos aqui com quase 2 horas de antecedência, mas na expectativa, e talvez haja alguém nesse momento que esteja me escutando, que esteja sofrendo por causa de uma calúnia, né? Porque uma coisa que dói no meu coração, no nosso coração, no seu coração, é calúnia. É quando alguém se levanta para falar contra você. E talvez agora tenhamos um líder sendo caluniado, talvez tenhamos agora um chefe de família, alguém numa empresa, talvez levantar uma calúnia contra você. Mas eu tenho popularizado uma frase: quando você se cala, Deus te defende. Agora, quando você se defende, Deus se cala. E nós precisamos aprender a nos calar para Deus nos defender. E eu talvez esteja sendo profético neste momento. Talvez eu esteja me dirigindo agora a alguém que está sendo caluniado, afrontado, estão levantando mentiras de Satanás contra a tua vida, mas quem tem a responsabilidade de te honrar é Deus. Porque Moisés, ele não saiu em defesa própria, muito pelo contrário. Eu acho que a beleza aqui desse texto, apesar da dureza do juízo, porque nós temos um juízo duro, porque Deus, ele é duro na Bíblia Sagrada com relação à rebelião, com relação a levante. Se você observar de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que todas as vezes Uzias, ele se levantou contra os sacerdotes para queimar incenso. A Bíblia diz que a lepra lhe saiu na testa. Você pode ver claramente lá em 2 Crônicas 26, que ele se levantou para queimar o incenso, que não era, ele era o rei, mas ele não tinha essa função. A lepra lhe saiu na testa. Então, desculpe, mas assim a Bíblia trata a questão da rebelião, começando lá atrás com Lúcifer. E hoje, parece que as pessoas se sentem no direito de afrontar pastor, de afrontar pai, de afrontar professor na sala de aula. Então, quer dizer, parece que se tornou uma coisa corriqueira, mas não é. Então, o princípio, todas as vezes que nós quebramos um princípio, lá na frente, o princípio irá nos quebrar. Não quebra um princípio, porque quando você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar lá na frente. Então, Deus quer nos levar à honra. Deus quer nos levar a uma atitude de respeito. Você, por exemplo, filho que me ouve, nunca será maior do que seu pai. Você pode saber mais do que seu pai, você pode ter estudado mais que seu pai, mas você deve ao seu pai respeito, você deve ao seu pai obediência, sabe? Você deve ao seu pai honra, e é assim que Deus trata. Então, Miriam, ela teve que aprender do jeito mais difícil, e felizmente, Arão, logo quando ele percebeu que a consequência veio sobre Miriam, ele pediu que Moisés orasse. E o interessante aqui nesse texto, que a única pessoa que estava autorizada a orar por Miriam era Moisés. Você vê que não teve jeito. Aquela pessoa a qual ela estava falando, que era seu irmão, que era o líder, que era o profeta, e Deus foi claro em distinguir aqui: olha, se tem profeta eu falo com visão e revelação. Agora Moisés não. Número 1, Moisés é fiel na minha casa, e é com ele eu falo boca a boca. Então Deus vai sempre respaldar o homem, a mulher, o líder que ele levantou. E a nossa parte é honrar, respeitar, orar e interceder, porque desta forma nós seremos honrados pelo Senhor. Então eu recebo, Gilberto, muita instrução aqui neste texto, e que o Senhor nos guarde, e que a nossa atitude para com os líderes que Deus colocou sobre nós seja uma atitude de honra, seja uma atitude de oração, seja uma atitude de intercessão. Amém. Isso é uma palavra com um P maiúsculo, hein, pastor? Graças a Deus. Nós queremos trazer aqui os pedidos de oração nessa noite e desejar, mesmo que o seu pedido não seja citado, de repente a gente não consegue ler aqui por uma questão de tempo,
Mas Deus é Deus e Ele ouve a voz do seu coração. Deus não está apenas aqui, Ele está exatamente aí onde você está, seja no presídio, no hospital, seja dirigindo, você que é carona no carro, você que está na rua, você que está ouvindo no seu celular, seu headphone, não importa. O que importa é que com certeza Deus pode tocar o teu coração nessa noite. O Solinir de Souza é de Roncador, Queimados, pede oração pela família e os familiares. Toda a sua casa, né? A Caroline Santos pede oração pela saúde e também por libertação da família Lopes. Pedido de oração chega também da Nete Moura. Ela pede oração pela família, em especial pelos sobrinhos. O Rodrigo Gregório, na participação, pede oração pela vida espiritual, né, do casal, né? Ele, Mariana. Que Jesus esteja sempre no centro do relacionamento. Amém, querido. Deus possa abrir uma porta de emprego, ele pede. Rose Ruge também na participação. Ela pede oração por cura de depressão, ansiedade, tristeza profunda. Pede por restauração em todas as áreas da vida. A Nanda Barbosa pede oração pela família, pela vida sentimental, financeira e espiritual, por portas de emprego também. A Noemi Rosa, na participação, pede oração por todas as áreas de sua vida e pela filha Yasmin. O Wagner Rodrigues pede oração pela vida espiritual e fortalecimento e pelo filho, por saúde também. Toda a família. Luana Carvalho pede oração pela família e colocando aqui na questão da crise de ansiedade e pânico, pede oração também nessa direção. Cristiane Rosa pede oração por toda a família, deixa aqui os nomes. Pedido também da Vanessa Araújo pela saúde física e espiritual dos filhos. E a família também, porque ela cita o esposo. O Jorge dos Santos também pede oração pelos filhos Luan, Michel e Olívia e pela nora que está grávida. Bem, querido. O Luiz da Silva Guimarães também pedindo oração pela vida de Renata, por forças para atravessar esse momento difícil que ela está passando. Ele não cita, mas diz aqui que ela passa por um momento bem difícil. A Lele Genovez pede oração pela saúde física, mental e emocional. Ricardo César pede oração pela vida espiritual e saúde de Leila Honorina. Ainda Ana Eugênio pedindo oração por recuperação da saúde. Paulo Evaristo da Silva. A Paula Linda também pedindo oração. Tiago, Caroline. A Guacira Monteiro Macedo também pedindo oração. São os pedidos desta noite, pastor. Não deu para ler tudo, mas Deus sabe do coração da gente. Amém. Eu quero colocar também o pastor Luiz e a pastora Simone, que estão comigo aqui, orar por eles, pela igreja, pelo ministério. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite. Queremos te agradecer por esse culto, pelas pessoas que estão ligadas. Quantas pessoas deprimidas, pessoas que prestamos atenção aí com tristeza profunda. Mas a tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos traz vestes de alegria, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor. Amém. Ao invés de espírito angustiado. E oramos neste momento para que esta palavra do profeta Isaías se cumpra nesses corações entristecidos, amargurados. O Senhor é aquele que transforma o nosso pranto em alegria, em gozo. Pai, quantas pessoas que se sentem neste momento em um beco sem saída, mas o Senhor é aquele que abre portas aonde não existem portas. O Senhor Jesus é aquele que leva as nossas enfermidades, porque Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E se Jesus carregou com as nossas dores, doenças e enfermidades, nós não precisamos mais carregá-las. Por isso ministramos agora uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Seja quebrado agora o vício do álcool, da cocaína, a depressão, o medo, a síndrome do pânico. No nome de Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós ministramos agora, Pai, toda a cadeia
seja quebrada, que a alegria plena, que a sua sorte seja restaurada, e que no nome de Jesus, conforme a palavra que foi ministrada, que todos nós temos um coração disposto para reconhecer uma autoridade que Deus levantou e para honrar aqueles que nos precederam. Livra-nos, ó Pai, do orgulho e da rebelião. Abençoa os funcionários dessa rádio, o irmão Harold, a irmã Evelise. Abençoa, Pai, o Gilberto Ribeiro, que está conosco aqui nesta noite. Cada pessoa ligada na 93 FM, feliz da vida, a rádio do povo de Deus, essa rádio que é uma bênção para o nosso coração. Eu me alegro em poder participar desse time abençoado aqui da 93 FM. Continua conosco, ó Pai, que cada pessoa que continuará ouvindo as ondas amigas e abençoadoras da 93 FM seja consolada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pastor Venilton, por favor, deixa os ouvintes, especialmente os que estão em Anchieta, moram ou passam ali por Anchieta, o endereço da Igreja Apostólica Graça e Unidade, os horários de culto. Nós estamos ali na estrada Rio do Pau, número 225 em Anchieta, estrada Rio do Pau, número 225 em Anchieta, às quintas-feiras, às 19 horas, aos domingos, às 9 e às 19 horas. Nesse domingo, grande culto de Páscoa, às 9 horas da manhã, às 19 horas, e você é nosso convidado. Estrada Rio do Pau, número 225 em Anchieta, Igreja Apostólica Graça em Unidade, onde você será muito bem-vindo com toda a sua família. Amém. Obrigado pela presença, pastor. E eu vou lembrando que amanhã o culto doméstico retorna às 21 horas, já com a Marcinha Cartier aqui de volta no comando da programação, tá bom? Fique na paz, um grande abraço, foi ótimo, foi bom demais estar aqui com você, e a gente se encontra em mais um culto doméstico amanhã, 21 horas, aqui pela 93 FM. Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. É uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.